Primeiramente, quero agradecer e dar os parabéns a todo o nosso time pelos excelentes resultados do primeiro trimestre de 2021. Os primeiros 3 meses do ano são sempre os mais desafiadores para o nosso setor. Apesar disso, em 2021, o primeiro trimestre mais forte de nossa história. Mesmo que, na América do Sul, enfrentamos um cenário de escassez de gado e aumento recorde dos preços, sobretudo no Brasil, o que levou uma redução das margens. Mas isso foi mais do que compensado pelo excepcional desempenho das operações da América do Norte, o que demonstra a força de nossa diversificação geográfica. Nos últimos 12 meses, graças a uma gestão financeira disciplinada, reduzimos drasticamente o custo da dívida e baixamos a alavancagem aos menores níveis históricos, com geração de caixa operacional. Nosso endividamento bruto, dívida EBITDA, caiu de 5 vezes para 2,8, e nosso endividamento líquido caiu de 3,76 para 1,76. Mesmo fazendo um capex de 1.583 bilhões em investimentos para crescimento orgânico e modernização de nosso parque industrial. Com a melhoria constante nos nossos processos de produção, na redução de custos administrativos e financeiros e aumentando nossa eficiência dia a dia, entramos agora num ciclo virtuoso de geração de valor, o que nos levará ao pagamento contínuo de dividendos. Também aumentamos a participação de produtos de valor agregado nas receitas e avançamos no processo de inovação com novos produtos em nosso portfólio. A Marfrig está também construindo uma nova planta de hambúrguer em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, consolidando sua posição de maior produtora mundial de hambúrgueres. E vamos avançar ainda mais no mercado de produtos processados. Tenho hoje o prazer também de dar boas-vindas em nosso call de John Pinto, o CEO da Plant Plus, empresa que reúne todas as características para se tornar um grande player global no mercado de proteínas vegetais, que estará hoje junto com nós no call. Em 2021, esperamos continuar a gerar valor para os nossos acionistas, cumprindo nosso papel com a sociedade, sendo uma empresa inovadora e verdadeiramente comprometido com a sustentabilidade e as melhores práticas de ESG. Passo agora a palavra ao CEO da operação do América do Norte, Tim Klein. Thank you, Marcos. Let's begin on slide 4, where I will comment on the results for the first quarter. Starting on the left, sales volume in the quarter was 1.3% higher than the same quarter of last year. Net revenue, however, was 5.9% higher than the previous year, driven by higher prices for beef and beef byproducts. This resulted in a significant improvement in gross profit, which was almost 50% above that of last year. Finally, we achieved EBITDA of $277 million, 58.4% higher than last year, with an EBITDA margin of 12%, a record for the first quarter. The key drivers of our performance continues to be strong demand for U.S. beef products and ample availability of fed cattle. The gradual normalizing of our economy, widespread vaccine availability, government stimulus programs, and warmer weather all supported exceptionally strong demand for beef. Please move now to slide 5, where I will talk about U.S. market data. In the quarter, the total U.S. kill was down 1%. Our kill was up marginally year over year, resulting in a slight increase in market share. On the next chart, the USDA reported Kansas live cattle prices averaged $113.07 per hundredweight, down 4.8% from a year ago. The U.S. comprehensive cutout, on the other hand, averaged $224.66 per hundredweight, up 4.2%.
The net result of lower cattle prices and higher cutout values was an improvement in the profitability ratio for the industry, which came in at 1.99 for the quarter versus 1.82 last year. In addition, drop credit values were up 8.5%, led by increases in hide and tallow prices. As we look forward to Q2 and the rest of 2021, industry fundamentals continue to be in our favor. Fed cattle supplies are ample, while beef demand is robust, both domestically and internationally. Margins for the industry should continue to be favorable. Now I'll pass to Miguel. Muito obrigado, Tim. Passaremos agora para o slide número 6, onde explicarei a performance da operação da América do Sul no primeiro trimestre de 2021. Como podemos observar no primeiro gráfico à esquerda, o da comparação com o volume total de vendas, houve uma retração de 8,6% no primeiro TRI de 21, em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 340 mil para 311 mil toneladas. Esse movimento é explicado pela redução de 18% nos abates do primeiro TRI, fruto da estratégia da administração em preservar as margens operacionais através da adequação da demanda frente à oferta de animais. Se tivéssemos optado por manter o abate nos níveis históricos, haveria uma diminuição muito mais drástica nas margens. No segundo gráfico da esquerda para a direita, o da receita líquida, podemos verificar que alcançamos nesse trimestre o valor de 4,6 bilhões, 21,4% acima da receita do primeiro TRI de 20, com destaque para as exportações, que foram 24% superiores às do mesmo TRI do ano passado. Bem, no mercado interno, vale também destacar que mesmo com a queda de 16% no volume de vendas em relação ao mesmo período de 2020, conseguimos elevar a receita líquida em 17%. Ou seja, houve um aumento de quase 40% no preço médio de vendas para o mercado interno, fruto de uma estratégia assertiva de otimização dos canais comerciais. No terceiro gráfico, da esquerda para a direita, o do lucro bruto, podemos observar que alcançamos nesse trimestre 400 milhões de reais e uma margem bruta de 8,7%. O comportamento da margem é explicado pelo impacto do aumento do custo do gado no Brasil e na Argentina, sendo o mesmo parcialmente compensado pela operação do Uruguai, onde a Marfrig é líder em abate e exportações, assim como pela participação crescente dos produtos industrializados no resultado. E aqui vale um destaque, pois aumentamos essa participação de 10% no primeiro TRI de 2020 para mais de 16% da receita no primeiro TRI de 21. E a isso se somam as novas capturas do Programa de Eficiência Operacional, que nesse trimestre alcançaram 81 milhões. Por fim, no último gráfico, o do EBITDA, atingimos 211 milhões no primeiro TRI de 2021, com uma margem de 4,6%. Passando agora para o slide 7, falarei sobre as exportações e o Programa de Eficiência Operacional do primeiro TRI de 2021. Como demonstra o gráfico à esquerda, as exportações representaram 60% total da receita desse trimestre, contra 59% no comparativo com o mesmo período de 2020. Desse total, 64% foram destinadas à Ásia, atualmente o mercado que apresenta as melhores oportunidades comerciais, com destaque para China e Hong Kong. Lembrando que a Marfrig é a companhia com maior capacidade autorizada para exportar para a China. Nossas 13 plantas habilitadas na América do Sul concentram cerca de 71% de nossa capacidade de produção. Assim como eu venho falando ao longo dos últimos resultados, a Marfrig tem se empenhado na implementação de melhorias operacionais por meio de programas de eficiência nas operações do Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Observando o quadro que está à direita desse slide, vemos que através da implementação dessas medidas conseguimos capturar ao longo desse trimestre melhorias operacionais que impactaram positivamente em 81 milhões os nossos resultados. Eu agora passo para o Tanque, que irá comentar o resultado consolidado e os destaques financeiros da operação. Obrigado, Miguel. Vamos apresentar nos próximos slides os destaques financeiros consolidados da Marfrig. Com uma performance recorde para um primeiro trimestre na Operação América do Norte, somada à manutenção do resultado na Operação América do Sul,
Mesmo em um trimestre mais desafiador, a Marfrig apresenta um sólido primeiro trimestre com crescimento de resultado e geração de lucro. Começando pelo slide 9, no gráfico da esquerda, geramos no primeiro trimestre deste ano uma receita líquida consolidada de 17,2 bilhões de reais, um crescimento de 27,7% comparado ao primeiro trimestre do ano passado. Passando ao segundo gráfico da direita, geramos neste trimestre 1,7 bilhão de reais de EBITDA ajustado, com margem de 9,9%. Desse EBITDA total, 89% foram gerados na América do Norte. O crescimento no trimestre é explicado pelo maior volume de vendas no mercado doméstico da Operação América do Norte, pelo aumento das exportações e melhorias de eficiência e produtividade e da redução de custos promovidas pela Operação América do Sul, conforme apresentados anteriormente por Tim e Miguel, além da desvalorização de 23% da moeda real frente à moeda dólar no período. Passamos para o slide 10. Geramos no primeiro trimestre de 21 1,1 bilhão de reais de fluxo de caixa operacional. Descontados os itens pontuais, os investimentos destinados a CAPEX e o pagamento de juros, nosso fluxo de caixa livre foi de 1 bilhão de reais negativo, comparado a 1 bilhão e meio de reais negativo do primeiro trimestre do ano passado. Ressalto que o fluxo de caixa livre acumulado dos últimos 12 meses foi de 5,3 bilhões de reais. E no próximo slide 11, vemos a evolução da dívida líquida que, ao final do primeiro trimestre, totalizou 3,1 bilhões de dólares, refletindo o fluxo de caixa livre do primeiro trimestre 21. Nossa alavancagem permanece nos menores níveis históricos, tanto em reais, 1,76 vezes, quanto em dólares, 1,68 vezes. E aqui vale lembrar que o nosso foco na gestão da dívida é em dólares, tendo em vista a geração de receita e de EBITDA quase em sua totalidade também em dólares. Neste trimestre, tivemos também o pagamento de dividendos para terceiros, de aproximadamente 26 milhões de dólares. No slide 12, apresentamos detalhes do perfil da nossa dívida. Começando pelo primeiro gráfico superior à esquerda, o cronograma da dívida. Encerramos o primeiro TRI de 21 com um caixa da ordem de 2 bilhões de dólares, suficiente para cobrir os vencimentos até praticamente 2026. Aqui é importante notar que em 2021 iremos acelerar a amortização do term loan, reduzindo até o final do ano 280 milhões de dólares de principal, além de já termos reduzido 250 milhões de dólares do bond de 2024, em linha com a nossa estratégia de redução de dívida bruta. Observando os gráficos inferiores da esquerda, temos 90% da nossa dívida é indexada em dólares, o que está devidamente casado com a nossa geração de EBITDA em dólares, que é de mais de 90%. E 75% da nossa dívida está no longo prazo. No gráfico da direita, vemos a contínua queda no custo médio da nossa dívida, que, ao final do trimestre, ficou em 4,66% ao ano, 104 pontos base, inferior ao quarto trimestre de 2020, atingindo o menor patamar histórico da companhia, que reflete o processo de liability management realizado em 2021. Como resultado de todo esse processo, aumentamos o prazo médio da dívida de 3,4 anos para 5 anos. Passamos agora para o slide 13. No primeiro gráfico, do lado esquerdo, vemos a evolução do resultado financeiro excluindo a variação cambial, que, ao final do primeiro trimestre, foi uma despesa de 346 milhões de reais, uma redução de 15 milhões de reais em relação ao final do ano de 2020. Quando medido em dólares, o resultado financeiro líquido foi uma despesa de apenas 63 milhões de dólares, o menor patamar histórico da Marfrig. Por fim, no slide 14, a forte performance operacional, que, somadas às capturas do programa de eficiência operacional, controle dos custos fixos e a redução das despesas financeiras,
resultaram na geração de lucro líquido de 279 milhões de reais no primeiro trimestre de 21 versus um prejuízo de 137 milhões de reais no primeiro tri do ano passado. Passo agora a palavra ao senhor John Pinto, que irá comentar sobre a Plant Plus Foods. Obrigado, Tang. Parabéns pelos bons resultados. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre Plant Plus Foods, que é uma joint venture estratégica para as nossas companhias parceiras, Marfrig e ADM. Plant Plus Foods está bem posicionada para capturar o crescimento exponencial do mercado de plant-based. Pelos nossos cálculos, acreditamos que a categoria de carne vegetal pode chegar globalmente a 25 bilhões de dólares em 2030. E mais de 40% dessa oportunidade está concentrada nas Américas. Também estamos vendo uma clara evolução nos hábitos de consumo que nesse momento estão sendo acelerados pela pandemia e tem provocado uma maior preocupação das pessoas pela saúde, gerando uma procura por produtos plant-based. Hoje, nossas pesquisas mostram que 52% dos consumidores já procuram alguma forma alternativa de proteína. Na América do Sul, 85% das pessoas declaram ter interesse em experimentar e comprar produtos de plant-based. E mesmo assim, a penetração em lares de carne vegetal está abaixo de 10%. Isso apresenta muito espaço para expandir o mercado. Para a maioria dessas pessoas, o sabor é um dos fatores mais importantes para a experimentação. Ali é onde Plant Plus Foods pode inovar, somando as capacidades únicas da ADM como líder em nutrição, com mais de 75 anos de atuação no mercado de proteínas alternativas e a escala de produção e acesso a clientes da Marfrig. Nossa proposta com Plant Plus Foods é trazer mais escolhas aos consumidores, que procuram opções de proteína bovina e vegetal. Queremos ser a primeira opção não apenas dos vegetarianos e flexitarianos, mas atrair mais consumidores que gostam de proteína animal. Nossa vantagem competitiva nos permite criar produtos com sabor e textura muito semelhantes à carne, trazendo uma experiência bastante superior ao que temos hoje no mercado. Plant Plus Foods está operando com agilidade. Desde o acordo inicial da joint venture em maio de 2020 e subsequente aprovação regulatória em outubro, a companhia tem finalizado a formação da sua equipe de liderança no primeiro trimestre desse ano. No mercado, Plant Plus Foods continua expandindo sua presença em food service com Burger King, Outback e agora estamos anunciando uma nova parceria com Subway. Além disso, no mês de maio lançaremos a nova linha de produtos Plant Plus Foods, que estará disponível em redes de varejo e food service no Brasil. O novo portfólio traz mais opções de hambúrguer, albôndega, quibe e carne moída, com produtos de ponta. A linha Plant Plus Foods é feita 100% de plantas com ingredientes naturais, e isso nos dá uma vantagem versus os concorrentes. O mote da nova campanha, baseado no comportamento dos consumidores, é "A vida vale cada mordida", convidando o público a experimentar novos sabores, experiência sensorial única em cada mordida. Convidaremos os consumidores a evoluir seu estilo de vida através de um investimento expressivo que nos permite chegar à maioria do nosso público de jovens adultos. Muito obrigado. Agora passo a palavra para o Paulo Pianez, nosso diretor de sustentabilidade e comunicação da Marfrig. Obrigado, John. Boa tarde a todos e todas. A Marfrig tem se destacado nos temas ESG e historicamente esteve sempre à frente, se envolvendo e implementando ferramentas e ações para transformar o setor sob a ótica socioambiental. Ainda mais importante do que isso, essas ações têm gerado impacto positivo para se desenvolver uma pecuária que concilie a produção com a conservação da nossa biodiversidade e que seja produtiva, rentável e de baixo carbono. O que viabiliza esse histórico
e os resultados até agora obtidos é um robusto modelo de gestão ESG, como vocês podem ver nesse slide, no qual a sustentabilidade está entre os pilares estratégicos da companhia. Nesse modelo, a Marfrig mantém um comitê de sustentabilidade vinculado ao conselho de administração, no qual são discutidos todos os temas que são relevantes, da estratégia ao acompanhamento dos KPIs e resultados. Fazem parte desse comitê o presidente do conselho de administração, o CEO da companhia, 2 membros do conselho de administração e 2 membros independentes, sendo que um deles foi o diretor executivo do Greenpeace no Brasil por muitos anos. O objetivo é analisar e avaliar todos os passos da Marfrig em ESG, com recomendações e deliberações que são levados ao Conselho, assegurando uma visão crítica e a transparência. Também implantou uma plataforma de gestão da sustentabilidade que endereça todos os temas relevantes da cadeia de valor da carne, que está subdividido em 6 pilares: o controle da origem da matéria-prima, a tecnologia e a inovação para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, práticas que asseguram o bem-estar animal, o uso racional e a otimização de recursos naturais, em especial água e energia, e para esse último, buscando sempre fontes renováveis de geração, redução da geração de resíduos e efluentes e sua destinação adequada, e por fim, e tão importante quanto todos os outros, o respeito e o suporte social nas comunidades e povos tradicionais nas regiões nas quais originamos e produzimos. No próximo slide, passando brevemente pelo histórico, a Marfrig assumiu o compromisso com uma cadeia livre de desmatamento lá atrás, em 2009, e em 2010 foi pioneira na implantação de um sistema de geomonitoramento via satélite. Hoje, a Marfrig monitora diariamente 100% de seus fornecedores na Amazônia, o que equivale a uma área do tamanho do Reino Unido. Desenvolveu os protocolos de pecuária de baixo carbono com a Embrapa, com as carnes carbono neutro e a carne de baixo carbono, produtos inovadores e inéditos no mercado. Em 2019, por meio dessa plataforma de geomonitoramento, a Marfrig também passa a monitorar via satélite focos de incêndio, em especial na Amazônia, para assegurar a integridade ambiental na sua cadeia de fornecimento. Vocês podem ver que em 2020, reforçamos nossa vocação com mais iniciativas inéditas e inovadoras. Lançamos o programa Marfrig Verde Mais, concebido em parceria com a instituição público-privada holandesa IDH, Iniciativa para o Comércio Sustentável, visando garantir que 100% da cadeia de produção da empresa seja sustentável, de baixo carbono e livre de desmatamento. Esse plano é inovador, pois rompe com uma lógica simples, que era a exclusão, e parte da premissa de que a solução para uma cadeia de fornecimento sustentável e 100% rastreada passa necessariamente pelo entendimento da realidade do produtor e do endereçamento de soluções para que ele produza sob os critérios da companhia e se mantenha na nossa cadeia de suprimentos. Também foi um ano de produtos inovadores, como a linha de carnes sustentáveis Viva. O primeiro produto dessa linha foi a carne carbono neutro, lançado no ano passado, também desenvolvido em parceria com a Embrapa. Obtivemos também a habilitação para a produção de carne orgânica sobre os critérios do Protocolo de Produção de Orgânicos dos Estados Unidos, o NOP, o National Organic Program. Em parceria com o Banco Santander, estruturamos a primeira CPR Verde, Cédula de Produto Rural e Industrial, do Brasil. Linha de crédito voltada a fomentar a pecuária sustentável. Os recursos são liberados obedecendo critérios como rastreabilidade, inclusão, não desmatamento e transparência, assumidos no programa Marfrig Verde Mais. Somos a primeira empresa de proteína animal do Brasil e a primeira de carne bovina da América Latina a se comprometer com Science Based Targets, iniciativa voltada a reduzir emissões de gases de efeito estufa nos 3 escopos, em linha com as metas do Acordo de Paris, estabelecendo metas de redução sob base científica reconhecida internacionalmente. Com essas práticas diferenciadas em sustentabilidade, a Marfrig se destaca como a mais bem avaliada empresa do setor, nos mais importantes e reconhecidos sistemas de avaliação ESG do mundo. Somos a empresa de proteína bovina melhor colocada no ranking da Coller Fair Protein Index, avaliação feita com base em critérios ambientais, sociais e de governança corporativa, nas 60 maiores empresas globais do setor. Também ingressamos no Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, e no ICO2, o Índice de Carbono Eficiente da B3. Recebemos a pontuação A em gestão de uso de água no CDP,
organização global que incentive empresas e governos a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, gerir os recursos hídricos e proteger as florestas. Também progredimos nas pontuações das categorias do CDP relacionadas a mudanças climáticas, de C para A-, e florestas, produtos de pecuária, de B para A-. Isso faz da Marfrig a empresa mais bem avaliada globalmente no CDP. Avançamos para o Tier 2 no BBFOL, o Business Benchmark on Farm Animal Welfare, ranking internacional que avalia as empresas que promovem o bem-estar animal em fazendas, o que faz da Marfrig a mais bem avaliada do setor no mundo. Nesse ano, após um robusto e extensivo processo de auditorias nas nossas operações, fechamos um financiamento no valor de $30 milhões vinculados à sustentabilidade com o Wendy Green Fund. O Wendy Green é um fundo de investimento de impacto com foco global que financia a produção de commodities sustentáveis, de forma a proteger as florestas tropicais do mundo. Essa é a primeira operação do fundo na indústria de proteína bovina globalmente. Esses recursos integram o programa Marfrig Verde Mais e têm por objetivo o suporte à produção, acelerando os projetos para uma cadeia rastreada e livre de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Em relação a esse tema, a Marfrig já atingiu 62% de identificação da origem dos animais que adquire na Amazônia e 47% no Cerrado, caminhando para o seu compromisso de ter a cadeia totalmente identificada e monitorada nos diretos e indiretos. Esses reconhecimentos mostram o nosso comprometimento para ampliar os impactos positivos e, assim, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e para a manutenção e recuperação da biodiversidade nos territórios onde atuamos. Muito obrigado.